Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos começar a revisar conteúdos pensando lá na recuperação do terceiro trimestre, ok? E para nós começarmos, estaremos aqui falando sobre fatoração, fator comum em evidência e agrupamento, essas duas formas de fatorar. Então, é bem importante revisar essa parte, que é um conteúdo que vocês verão nos próximos anos, então precisa estar muito bem compreendido, beleza? Então, vamos começar. Então, assim, pessoal, como nessa aula nós vamos trabalhar apenas duas maneiras de fatoração, então vamos começar aqui com o fator comum em evidência. Vocês lembram? Lembram ou não? Então, o que acontece quando eu vou fatorar utilizando essa técnica, esse modo, né? Então, eu vou identificar a minha expressão algébrica e vou tentar buscar algo que seja comum, olhem aí, comum a todos os termos dessa nossa expressão algébrica. Então, a gente observa que aqui nós temos dois termos e o que se repete, o que é comum a eles? O x e o y não, né? São diferentes ali nos termos. Mas o que é comum? O 2 e o 16 são múltiplos de 2, então a gente consegue colocar em evidência o número 2. Então, ao colocar o número 2 em evidência, a gente tem que reescrever, né, essa expressão algébrica de forma fatorada. Então, quem que vai ficar lá dentro do parêntese? Então, vai ser o termo, o valor, o número, a letra que multiplicada por 2 gera esse primeiro e depois o segundo. Então, 2 vezes quanto dá 2x? 2 vezes apenas x, então por isso ficou só x lá dentro. 2 vezes quanto dá 16y? Então, vai ser 8y, por isso que ficou aqui dentro do parêntese. Então, a fatoração de 2x mais 16y é 2 em evidência que multiplica x mais 8y. Espero que tenha clareado aí quem ainda esteja meio na dúvida, ou quem esqueceu, quem não lembra muito bem sobre essa maneira de fatoração, combinado? Beleza? Então, vamos fazer mais exemplos aí para refrescar bem a memória de vocês. Agora, eu tenho essa expressão, 4x² mais x. Quem será o termo comum ali, o fator comum? Então, o termo comum aqui em evidência, que a gente vai colocar, é exatamente o x, né? Observa que o x está aparecendo nesses dois termos, no 4x² e no x. Então, é justamente o x que vai ficar em evidência. Quem que vai ficar dentro do parêntese? Então, a gente pensa assim, x vezes o que dá 4x²? Então, 4x. E x vezes o que dá x? Então, x vezes 1, por isso aqui ficou mais 1. Então, a fatoração ficou x em evidência que multiplica 4x mais 1. E agora, 25ab menos 5a. Como que nós vamos fatorar isso? Qual é o fator comum? O que está se repetindo ali? Temos a letra A, mas também que número? 25 e 5 são múltiplos de 5. Então, quem vai ficar em evidência vai ser exatamente o 5A, né? O número 5 com a letra A, então 5A. Quem vai ficar dentro do parêntese? Então, 5A vezes o que dá 25AB? Então, 5B. E 5A vezes o que dá menos 5A? Então, vai ser menos 1. Aqui é importante também você cuidar quanto ao sinal. Tem que prestar bastante atenção nisso também, ok? Aqui ficou a fatoração, 5A em evidência, que multiplica 5B menos 1. E agora, 16ab² menos 6b mais... Opa, 16 não, né, gente? 12ab² menos 6b mais 24b². Então, quem que vai ser aqui o fator comum? O que está repetindo? A gente percebe que em todos os termos está aparecendo a letra B. Então, a letra B a gente sabe que vai ficar lá na frente. Mas o 12, o 6 e o 24, todos eles são múltiplos de 6, né? Então, a gente consegue colocar o 6 também em evidência. Então, o fator comum em evidência vai ser 6b. E como que vai ficar lá dentro do parêntese? Então, 6b vezes o que dá 12ab²? Então, fica dentro do parêntese 2ab. Não esqueçam que ao multiplicar a mesma letra, né, letras ali, potências de mesma base, nós somamos os expoentes, né? Então, se aqui o expoente é 2, igual aconteceu lá em cima, então aqui vai ficar somente o b.
né? Então, 2AB. Agora, 6B vezes o que dá menos 6B? Então, vai ser menos 1. E 6B vezes o que dá 24B ao quadrado? Então, vai ser 4B. E assim fica essa fatoração da expressão algébrica inicial, beleza? Mais um exemplo. 9x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6ax. Qual é o termo comum aí? X. Mas tem mais alguém? Tem, o número 3 também. Então, quem vai ficar lá em evidência é o 3x. E dentro do parêntese vai ser o quê? 3x vezes o que dá 9x ao cubo? Então, 3x ao quadrado. 3x vezes o que dá menos 3x ao quadrado? Então, vai ser menos x. E 3x vezes o que dá 6ax? Mais 6ax. Então, fica mais 2a. Entendido essa parte, então, pessoal, sobre fatoração aí, utilizando o termo comum, fator comum em evidência? Qualquer dúvida que tenha ficado em qualquer um desses exemplos, anotem e depois perguntem para a prof, beleza? Entendido mesmo? Então, vamos para a outra forma de fatoração que nós vamos ver, relembrar hoje aqui na nossa aula. Outra forma de fatorar é o agrupamento, né? E a gente percebe a importância do agrupamento quando nós temos expressões que já não são possíveis de fatorar utilizando o termo comum em evidência, como é o caso aqui desse primeiro. Ali você observa que não existe um fator que se repete em todos os termos da expressão algébrica. Então, como que a gente vai fazer a fatoração? Fazendo esse agrupamento. Por quê? A gente consegue perceber que existe algo que se repete em alguns termos ali. Por exemplo, o x se repete nesses dois primeiros e o y se repete nesses dois últimos. Então, a gente vai fazer esse agrupamento e fatorar utilizando daí sim o fator comum em evidência. Colocando o x em evidência, a gente percebe que só vai poder fatorar com esses dois, né? Então, abre o parêntese e vai sobrar o que lá dentro? A mais B, que é justamente os termos aqui iniciais ali da expressão. Depois, a gente vai colocar o y em evidência. E daí, o que vai ficar dentro do parêntese? Exatamente o que multiplicado por y dá AY e o que multiplicado por y dá BY, ficando dessa maneira. Agora já está pronto? Ainda não. Então, a gente tem que fazer o quê? Terminar a fatoração colocando aqui o A mais B em evidência, que é o que está se repetindo. Colocando ele, nós temos então que A mais B vai multiplicar por x mais y. Olhem aqui o x e o y, né? O A mais B está multiplicando o x, mas também o y. Então, por isso que fica ali o x mais y no outro parêntese. E assim é a fatoração da expressão algébrica inicial, ok? E agora, AB mais 2B menos A menos 2. Como que a gente vai fatorar isso? A gente tem que identificar algo que se repete nos grupinhos. Então, a gente percebe o seguinte, que o A, ele se repete nesse primeiro e nesse terceiro termo. Então, a gente coloca o A em evidência e vai sobrar o quê? B menos 1, porque A vezes menos 1 é o menos A. O 2b e o menos 2, o termo comum vai ser o número 2, e dentro do parênteses, então, vai sobrar b menos 1. E assim, a gente observa que o b menos 1, olha lá, se repete, e assim a fatoração fica b menos 1 que multiplica a mais 2. Entendido? E cx mais x menos cy menos y, também vamos ter que fazer esse agrupamento, né? Colocando o x em evidência, nós fazemos com esses dois primeiros, ficando c mais 1 dentro do parêntese. E agora, quem que a gente vai pôr em evidência nesses dois últimos? O menos y, que é o que está sendo comum a todos. E assim, fica dentro do parênteses c mais 1. Cuidem quanto ao sinal, beleza? E para finalizar, o c mais 1 é o que está se repetindo, né? Então, sobrou dentro do parêntese x menos y, que multiplica, então, esse c mais 1. Aqui a prof só inverteu a ordem, mas chega-se no mesmo resultado, beleza? Então, essa foi a parte de agrupamento. Qualquer dúvida que tenha ficado nesses exemplos, perguntem, beleza? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre fatoração, usando essas duas maneiras aí, termo comum em evidência, fator comum em evidência e agrupamento.
Na próxima aula falaremos sobre as outras duas formas de fatoração, beleza? Qualquer dúvida, mande mensagem para a prof. Combinado? Beijo para vocês e até a próxima aula.